Hoje a gente começa a estudar as obrigações complexas quanto à pluralidade de sujeitos. Nós temos, quanto à pluralidade de sujeitos, as chamadas obrigações divisíveis, as chamadas obrigações indivisíveis e as obrigações solidárias. O Código Civil trata detidamente sobre cada uma dessas modalidades obrigacionais. Vamos então começar o estudo pela obrigação chamada obrigação complexa divisível. Essa divisibilidade, ela decorre da existência de mais de uma pessoa no polo ativo ou passivo e da natureza do objeto. O artigo 257, ao regular essa divisibilidade, faz o seguinte: havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, pausa aí. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor. Notem então vocês que nós podemos chamar essas obrigações divisíveis da seguinte forma. Vai existir a chamada obrigação divisível ativa, quando tem mais de um credor com um devedor. Por sua vez, vai existir a obrigação divisível passiva, quando tiver um credor e mais de um devedor. E também vai existir a chamada obrigação mista, ela é assim chamada pela doutrina, quando existir mais de um credor, mais de um devedor, ao mesmo tempo e obrigatoriamente objeto divisível. Por exemplo, se B não pagasse, A não poderia sofrer as consequências, o agravamento da sua responsabilidade em decorrência de uma atitude de B. É isso que o Código quer dizer no artigo 257, ao se referir a iguais, mesma quantificação e distinta, diferente responsabilidade. Um artigo só para a obrigação divisível. Vamos passar para indivisível. Obrigação indivisível, o seu conceito está previsto no artigo 258. E ao contrário da divisível, a obrigação indivisível não permite o fracionamento do objeto. Essa impossibilidade de fracionar o objeto decorre da natureza do objeto, decorre da ordem econômica e decorre do contrato. Vejamos então agora a indivisibilidade passiva e o que fala o artigo 259 a respeito dessa obrigação. Diz assim o 259: se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. O devedor, que paga a dívida, subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados, é o que preceitua o parágrafo 1. Quem paga, paga por inteiro. Paga por inteiro por quê? Aqui no meu exemplo, porque foi assim convencionado. Foi previsto no contrato que dinheiro, apesar de permitir o fracionamento, aqui deveria ser cumprido por inteiro. A paga R$100 e depois surge para ele o direito de subrogação, conforme disposto no parágrafo único. O que isso significa? Que A, porque pagou, ele passa a ocupar o mesmo direito que teria C. C é credor, A passa a ser credor da parte que B lhe deve. Então, A passa a ser credor do seu co-devedor B. Vamos para, então, agora o próximo slide, explicando o que é a indivisibilidade ativa. A indivisibilidade ativa é uma obrigação complexa com pluralidade de credores, tendo um devedor apenas. No meu exemplo, A e B agora são credores, D é o devedor, e D deve pagar R$100. Porque há mais de um credor, surge um momento de saber na indivisibilidade como que D vai pagar. Quem nos esclarece isso é o artigo 260, que fala o seguinte: se a pluralidade for de credores, poderá cada um exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando 1. A todos conjuntamente, 2. A um, dando este caução de ratificação. Ou D paga só a e A dá a D um comprovante de que ele recebeu o pagamento. Comprovante este que recebe um nome específico, chamado caução de ratificação. E o que é a caução de ratificação? A garantia caução de ratificação. É um comprovante
dado pelo credor que recebe o pagamento por inteiro, atestando que B tem ciência de que o pagamento foi realizado. Para que isso? Para depois B não cobrar novamente de D o pagamento da dívida.